Oremos. Querido Deus, que estás no céu, nós queremos te agradecer por mais essa semana, por mais esse dia, em especial por mais um sábado. Queremos agradecer pela sua bondade, seu amor, a sua paciência e queremos pedir neste momento que teu Espírito Santo venha nos guiar, abrir o nosso entendimento para que a gente possa juntos crescer mais um pouco no conhecimento e na prática da mensagem. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, feliz sábado. Estão me ouvindo? Sí, estamos te ouvindo. Ok. Bom, o título do meu estudo é Hábitos, como mudar. Eu resolvi falar sobre esse título. Já faz um tempo que a Tamina, antes da escola, ela fez dois estudos falando sobre a natureza do homem, como mudar. Então, eu tirei algumas partes, algumas perguntas, e depois dessa série de estudo que ela teve na escola, eu achei interessante a gente falar um pouco. Não vou falar nada de novo, nada demais, mas eu acho que cada estudo a gente tem a oportunidade de desenvolver algo e de juntos aprender. E eu já gostaria de começar fazendo a pergunta e conto com a participação de vocês, se possível, mas não quero me delongar muito, né? Por hoje ser sexta-feira, todo mundo cansado, né? Mas enfim, a pergunta é a seguinte: eu vou fazer duas perguntas para iniciar. Se alguém tiver disposto a responder, como membro deste movimento, como pessoa, como indivíduo, qual é o seu maior objetivo? Qual é o nosso maior objetivo de vida? Se alguém quiser responder. Renildo? Oi, Rose. É Renilde. Benilde, oi, Rê. Isso. Então, A voz é eu muito acho parecida. verdade. Então, eu acho que o nosso maior objetivo é a salvação. Sim, a salvação. Em outras palavras, ir para o céu, né, Rê? Sim, sim, com E certeza. acertou em cheio. Esse é o nosso maior objetivo, mesmo que isso não esteja na prática, no nosso alvo em si. Às vezes a gente diz algo, mas aquilo ainda não é o alvo certo, mas o nosso objetivo para todo mundo é ir para o céu. Mas a outra pergunta que eu faço, como a gente vai para o céu? O que eu tenho que fazer para ir para o céu? Essa pergunta foi feita nos tempos de Jesus, em cada época, em cada dispensação, mas para nós hoje, o que eu tenho que fazer para ir para o céu? É uma outra pergunta. A gente tem uma citação para a gente ler. Se alguém quiser responder antes. Nosso caráter tem que ser mudada. Sim, exatamente. O nosso caráter. Obrigado, Gayle. O caráter é. Vamos ver a citação de Ellen White, que está em mensagem, está em Parábola de Jesus, PJ 176. A Gi, acho que ela já postou, e a Gi vai ler para a gente. Ela vai postar, para todos acompanharem. O caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro que deste mundo podemos levar para o futuro. Aqueles que nessa vida estão sob a instrução de Cristo levarão consigo para as mansões celestes todo aprendizado divino. E no céu deveremos progredir continuamente. Que importância tem, pois, nessa vida o desenvolvimento do caráter? Então, de acordo com o que a gente ouviu no texto, é alguma informação que a gente já tem, o que a gente precisa para ir para o céu é o caráter. É o único tesouro. Ainda tem essa palavra para
chamar mais a nossa atenção. Porque nesta vida a gente tem muitos tesouros, né? Muitos tesouros aqui nessa terra. Mas aqui nessa terra, o que a gente adquire para levar para o céu, o maior tesouro é o nosso caráter. Então, se o caráter ele é a única coisa que vai nos possibilitar de ir para o céu, tem que ser o nosso maior objetivo de vida, obter esse caráter, né? Se alguém quiser fazer algum comentário sobre o texto que a gente leu, fique à vontade, senão a gente vai dar continuidade. Como que vocês definem a palavra caráter? Caráter, na verdade, é uma palavra que se dá nome a um conjunto. Como que vocês definem essa palavra? Caráter, o significado da palavra caráter. Bom, eu pesquisei e o significado, o que significa a palavra caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral. É a firmeza e coerência de atitudes. O caráter é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. Gabriel escreveu aí a personalidade de uma pessoa, justamente. Então, a nossa personalidade, a nosso trabalho aqui na Terra, durante todo esse tempo que a gente está no movimento, que a gente tem ouvido a mensagem, desde quando a gente começou de linha sobre linha até onde a gente está hoje, Deus é o único objetivo que Deus tem enviado essa mensagem para nós é definir o nosso caráter, ou seja, formar a nossa personalidade de acordo com essa mensagem. Mas Jesus também promete na sua palavra, ele promete nos dar um novo o quê? Ele promete nos dar um novo coração, porque o coração ele está intimamente ligado com o caráter. E nós vamos ler um texto de Mensagem aos Jovens, que está na página 71.1 e 72. A Gi já postou, se alguém aí quiser, ela vai colocar mais uma parte. Acho que é uma só, tá, Gi? Se alguém aí... acho que vai ter que ir de duas partes. Essa última parte não vai. A Gi vai ler porque ela não conseguiu enviar uma segunda parte. Então ela vai ler, se alguém quiser comentar sobre. Satanás induz as pessoas a pensarem que, por terem experimentado êxtase de sentimentos, estão convertidas. Mas sua experiência não muda. Seus atos são os mesmos que antes. Sua vida não demonstra bons frutos. Oram frequentemente e longamente e constantemente se referem aos sentimentos que tiveram em tal e tal ocasião. Não vivem, porém, a vida nova. Estão iludidas. Sua experiência não vai além de sentimento. Edificam sobre a areia e, ao soprarem os ventos da adversidade, sua casa é assolada. Muitas pobres almas tateiam em trevas, buscando sentimentos que outros dizem ter tido em sua experiência. Esquecem-se que o crente em Cristo deve buscar sua própria salvação com temor e tremor. O pecador convicto tem alguma coisa a fazer. Deve arrepender-se e mostrar verdadeira fé. Ao falar Jesus do novo coração, refere-se ele à mente, à vida, ao ser todo. Ter uma mudança de coração é retirar as afeições do mundo e uni-las a Cristo. Ter um coração novo é possuir novamente novos propósitos, motivos novos. Qual é o sinal de um coração novo? A vida transformada. Ao morrer dia a dia, hora a hora, para o egoísmo e o orgulho. Muito bem. É um texto muito rico, nos traz muita informação, justamente com relação ao nosso caráter. E uma das formas muito comuns da gente ver as pessoas, ou até a gente mesmo, como está no início do texto aí, é a gente basear
a nossa experiência do dia a dia, nossa experiência com Deus, pelo sentimento. Por que que o sentimento ele não é algo seguro? Por que que vocês acham? Por que que o sentimento não é algo seguro? Como que funciona o sentimento? A maioria Hein, das igrejas, Nilton? Rose, Agora sou eu. Os sentimentos, eles vão e vêm, né? Sentimentos são voláteis mesmo. são como as ondas, né, Rose? Isso. Exatamente. Os sentimentos, eles são como as ondas do mar. Elas vão e vêm. E isso de uma forma assim, muitas vezes até a gente mesmo, no nosso dia a dia, a gente analisa a nossa vida, a gente fica assim, e vem aquele sentimento de que a gente não está bem com a mensagem, a gente não está como a gente deveria. E aquele sentimento, ele serve muitas vezes até para afastar a gente um pouco, ou até mesmo o sentimento, quando você está, entre aspas, de uma forma positiva, eu estou bem, também é uma forma ruim. Porque o sentimento, ele não é algo seguro. Aí no texto fala que o sentimento, construir a nossa fé no sentimento é como construir o quê? A nossa casa sobre a areia. Quando vem a tempestade, aquela casa, ela cai. Ou seja, quanto a nossa positividade em relação à nossa fé, a nossa comunhão com Deus, baseada no sentimento, ele é algo falso. Não é algo que vai te dar seguridade. De que natureza é o sentimento? Quando a gente fala da natureza do homem, que pertence ao sentimento? Os baixos poder. Sim, a natureza inferior, exatamente. O texto também vem trazendo para nós uma informação sobre o novo coração. O que é ter um novo coração de acordo com o que a gente leu, de acordo com o texto? Gi, você que leu, você está aí. Newton, Oi, seria ter uma nova mente, novos propósitos e motivos novos? sim, uma nova mente, novos propósitos, novos motivos. Ou seja, esse é o coração novo. Mas o texto nos dá um sinal. Como que a gente sabe que a gente tem um coração novo? Na próprio texto que a Mudança gente lê, de eles dão. hábito, Oi? mudança de hábito, Sim, mudança de hábito. Mas o texto diz de Uma vida transformada. uma vida transformada. Exatamente. Essa mudança de hábito, uma vida transformada, é a forma da gente saber se a gente se do que Jesus prometeu. E Jesus ele está fazendo isso, né? Dá a gente um coração novo, uma mente nova. E a gente passou por essa experiência. Mas a gente vai ver que ainda há algo que está impedindo a gente de ter esse coração novo. Nós temos a ferramenta para ter o coração novo, né? Desde ao longo do início da mensagem, como Deus tem trabalhado com a gente, o objetivo desse é justamente isso: transformar o nosso caráter, para que através do nosso caráter a gente tenha o quê? Um coração novo, novos motivos, né? No primeiro texto que a gente leu, né, veio falando que o caráter é a única coisa que a gente vai levar para o céu, né? Uhum. Em seguida, o texto fala, né, que as pessoas que nessa vida aqui seguirem a instrução de Cristo, né, vão levar todo esse aprendizado consigo para o céu, né? Então, está associando o caráter ao aprendizado. Porém, né, a gente sabe que só vai se transformar em caráter aquilo que a gente praticar, né? Então, vai adiantar somente a gente ficar no aprendizado. A gente precisa ter isso entrelaçado à nossa vida prática. Sim, muito bem. Então, sabendo de todas essas informações que a gente leu através dos textos, né? A gente precisa ter um novo caráter, para a gente ter um novo coração. A pergunta que a gente deve fazer para nós diariamente ou no momento que a gente está fazendo esse estudo: como que eu mudo o caráter? Como é que o caráter muda? O que que eu preciso saber para mudar o caráter? O que que você acha, Gi? A gente precisa saber para mudar o caráter. Precisa saber como que ele é formado. Sim, a gente precisa saber como que o caráter é formado, porque o desejo no nosso coração é ter um caráter novo.
Todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Quem não quer ter um caráter novo? Quem não quer ter um coração novo? Quem não quer ir para o céu? Muitas vezes a gente tenta, mas a gente não consegue, né? Então, o que eu preciso saber é como que funciona o caráter, né? Parábolas de Jesus, a gente vai estar enviando, a ver se consegue enviar mais um texto de Parábolas de Jesus, 191.4. Vai nos dar uma informação de como que a gente, sobre o caráter, como que a gente muda o caráter. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pela infidelidade, mesmo nos mínimos deveres, o homem rouba seu Criador do serviço que lhe é devido. Esta infidelidade prejudica-o a ele próprio. Deixa de ganhar a graça, o poder e a força de caráter que podem ser recebidos por uma entrega sem reservas a Deus. Vivendo apartado de Cristo, está sujeito às tentações de Satanás e comete erros em sua obra para o Mestre. Por não ser guiado pelos justos princípios nas minúcias, deixa de obedecer a Deus nas grandes coisas que considera sua obra especial. Os defeitos acariciados no trato dos pormenores da vida passam aos afazeres mais importantes. Procede segundo os princípios a que se acostumou. Assim, ações repetidas formam hábitos, os hábitos formam o caráter, e pelo caráter é decidido nosso destino para este tempo e para a eternidade. Okay. Um texto muito rico também, e eu quero deixar aberto se alguém quiser comentar, mas eu quero seguir a seguinte linha de raciocínio. Então, a gente viu aqui que o caráter, para mudar o caráter, o que define o caráter é o quê? Para a gente ver como funciona pensamentos, ações, o que mais? Ações repetidas formam o quê? Hábitos. Formam os hábitos. Então, a gente tem uma nova palavra, né, que a gente já sabe. Tudo que a gente está ouvindo aqui é algo que a gente já sabe. Então, o caráter, ele é formado por hábitos. E como que funciona o hábito? A gente parte para uma nova fase. A gente sabe como, a gente descobriu como que o caráter funciona. É ações, pensamento, ações que formam o quê? O nosso caráter, o nosso caráter. E esse caráter é formado por hábitos. Mas como que funciona os hábitos? A nossa vida, tudo que a gente fez hoje, desde o que a gente falou, das maneiras como a gente tem desde o levantar, ela é formada por hábitos. E muitas vezes a gente luta para tirar um hábito. Muitas vezes essa luta é em vão. Muitas vezes a gente não sabe como a gente fazer para mudar um hábito, ou que ferramenta usar para mudar um hábito. Como que funciona o hábito? Alguém tem alguma resposta? O que pensa? O que vocês imaginam? Como que funciona um hábito? Eu vou usar uma palavra que a gente já sabe, a Tamina falou no estudo, nesses dois estudos que ela deu, do qual eu tirei peguei as perguntas e alguns pontos que ela trouxe, mas ela usa a palavra gatilho. Isso, o Gabriel colocou por repetição de ações, exatamente. Mas ela usa uma palavra gatilho. Alguém sabe a definição dessa palavra gatilho? A gente já ouviu isso nos estudos. Vocês lembram? Ou já ouviu sobre gatilhos? O que vocês pensam sobre gatilhos? O que é um gatilho para você? Deixa eu tirar. Opa, desculpa. O que vocês pensam que é um gatilho? Eu vou ler aqui. Eu busquei a definição de gatilho e é o seguinte: trata-se de um estímulo, trata-se de um estímulo que desencadeia um comportamento de acordo com o hábito estabelecido. Pode ser algo no ambiente, uma emoção, um pensamento, ou, em muitos casos, os eventos da nossa vida. Então, o gatilho, ele é um estímulo. Então, tudo que estimula a gente nos mínimos hábitos que a gente tem,
tem um gatilho, ou seja, algo que dispara é que vai te levar a. É como se fosse um alvo, é justamente um alvo. Quando a gente. Vamos um exemplo aqui no passado, quando eu não conhecia, eu gostava muito de caçar. Então, eu tinha uma arma, eu disparava um gatilho, aquele gatilho atingia o alvo para eu conseguir aquilo que eu estava querendo. Da mesma forma funciona os hábitos. Quando a gente tem, eu quero usar, por exemplo, que eu busquei alguns exemplos de gatilho, e existe o gatilho da urgência. O que vocês pensam, vocês veem à mente de vocês quando tem essa palavra urgência? Eu vou dar um exemplo. Se usa muito a palavra urgência, esse gatilho da urgência, na questão de vendas. Imagine que você está passando numa rua e tem uma loja lá colocando um produto, vamos colocar um sofá. Até esse sofá, ele está nesse preço, mas só vai até esse determinado tempo. Vou dar um exemplo maior ainda, a Black Friday. Por exemplo, tantos produtos estão ali, mas tem aquele tempo determinado. Isso é um gatilho. O que que isso faz com a mente da pessoa? De tomar uma decisão rápida. Sim, a gente toma decisões rápidas, sem pensar. Ou seja, você não pensa. Então, esse gatilho da urgência, ele é um gatilho que dispara a sua mente para você comprar aquilo logo. Se você já tem um desejo, ou se você já tem uma necessidade, ou talvez nem tenha uma necessidade. De repente, você vê um produto ali de um preço, as pessoas colocam um preço grande com um preço menor para aquele dia. Então, automaticamente, isso vai ativar um gatilho na nossa mente que vai levar a gente a fazer a comprar aquilo até mesmo sem pensar. É assim que funciona o gatilho. E pensando sobre essa palavra gatilho, da urgência, a gente vê que isso também é usado também no meio cristão. Vou dar um exemplo, não sei se talvez o exemplo que eu vou dar vai ser correto, se não for, vocês podem me corrigir. No período que a gente estava no conservadorismo, como que esse gatilho da urgência era usado muitas vezes para nos estimular a nossa fidelidade? Por exemplo, da volta de Jesus. Jesus está voltando. Ou um evento aconteceu. Algo grandioso aconteceu. Aquilo era um gatilho para quê? Para afirmar nossa fidelidade, não é isso? A gente tinha que ser mais fiel. Jesus está voltando. Aconteceu algo dessa forma. Então, a nossa fidelidade, em muitos casos, no conservadorismo, era justamente baseada nesse gatilho da urgência. E isso levava a gente a nos abnegar. A gente abria mão de coisas de maneira fácil. E o ponto que eu gostaria de levar assim, para nós pensar, a gente passou por esse período de aulas que a Tamina trouxe para nós, onde, na verdade, a gente já sabia, mas a gente só imaginava que era algo pessoal com a gente. A gente sabe que o movimento ele passa por uma crise de identidade e, e essa crise de identidade ela foi gerada pela mensagem do clamor da meia-noite, que também vai nos tirar dessa crise. Mas como que isso aconteceu na prática? Como que isso foi acontecendo? Eu acredito que todos nós passamos por essa experiência. Nós tínhamos uma identidade antes da mensagem do clamor da meia-noite. E após a mensagem do clamor da meia-noite, nós tivemos uma crise de identidade. O que aconteceu? Como que isso aconteceu na prática? Se alguém quiser falar, Gi. Na prática, como que isso aconteceu? Eu vou dar um exemplo. Nós tínhamos o hábito de ler as escrituras.
era algo que a gente. Eu não esqueço que, de uma vez que eu estava ouvindo o Daniel Silveira, do Ministério MV, ele, ele estava falando algo sobre o canal Livrinho, mas ele falou algo assim que marcou na época para mim. O que caracterizava o ministério naquela época era a maneira como a gente estudava a Bíblia. A gente pegava um texto das Escrituras que aparentemente era inútil, mas que a gente sabia tirar daquele texto algo que não era visto. Então a gente tinha o hábito de ler as Escrituras. E o que a mensagem do clamor da meia-noite, ela veio trazendo para a gente uma nova maneira da gente ler as Escrituras. E aquilo foi tornando para a gente, assim, as Escrituras, eu digo isso na minha experiência, que quando eu estava aprendendo a metodologia de como a gente lê, as Escrituras, ela é como se ela estivesse fechada. Eu olhava para ele e não conseguia ler mais como eu lia no passado, mas também não conseguia tirar. Muitas vezes o que eu estava aprendendo eu não conseguia tirar. E o que eu estou sugerindo que aconteceu na prática, e vocês podem me corrigir ou podem confirmar através da experiência de vocês, é que a gente desaprendeu. A gente tinha um hábito de ler, mas que a gente perdeu aquilo. E isso tornou o quê? Isso tornou um vazio. Então, o que acontece com os hábitos, só para a gente não perder o fio, o que acontece muitas vezes com os hábitos é que a maneira como a gente quer construir um hábito é da maneira errada. E até mesmo como a gente remove um hábito, a gente faz isso de maneira errada. É o desejo de cada um de nós da gente mudar os hábitos. A gente sabe que a gente tem hábitos ruins, que a gente quer mudar, que muitas vezes a gente luta, mas não consegue. E muitas vezes a gente não consegue porque a gente não sabe como funcionam os hábitos, ou muitas vezes como mudar de hábito. E o que acontece é que muitas vezes, ou a gente remove de uma vez um hábito, a gente tenta, ou a gente tenta construir um hábito de uma vez. E pesquisando um pouco sobre como formar hábitos, eu estava vendo um pouco sobre o que os psicólogos, o que a psicologia fala de como a gente formar um hábito, ou de como a gente remover um hábito. E na psicologia, para a gente formar um hábito ou remover um hábito, a gente não tira aquele hábito de imediato. Vou dar um exemplo. A pessoa que fuma, como que a pessoa que fuma deve parar de fumar da maneira correta? Muitas vezes a gente pensa, pega o cigarro e joga fora. Mas de uma maneira correta, de uma maneira que você consiga ser uma coisa constante. Isso é feito de maneira o quê? Gradativa. Se você fuma 20 cigarros, um exemplo. Você fuma, por exemplo, a Igreja Adventista, ela tem eu não sei se ainda tem, mas eu acredito que sim, tem um curso que para de fumar em 5 dias. Eu me lembro de como eu participava na Igreja de Goiânia, a gente ajudou uma época, um pastor veio de fora e ensinando as pessoas como parar de fumar em 5 dias. E vem traçando todo um processo. Então, uma pessoa, quando está fumando, ela fuma 20 cigarros. O que ela tem que fazer para parar de fumar esses 20 cigarros? Ela não pode parar de uma vez. Tem que ser algo que é gradativo. A partir do momento que ela decidiu parar de fumar, ela fuma 20 cigarros, no dia seguinte ela tem que fumar o quê? 19. Depois, 18. E de maneira gradativa. E eu me lembro que muitas vezes, nos hábitos comuns da vida da gente, a gente quer logo bater um prego lá em cima, se eu vou parar com isso. E muitas vezes a gente para mesmo. Mas muitas vezes a gente para e deixa aquele vácuo, aquele vazio. E esse vazio, quando a gente não preenche ele com novos hábitos, a gente vai voltar a trazer hábitos do dia a dia. Como a gente já tem uma vida longa de história, de hábito, a gente vai preencher aquele vazio daquele hábito que você tirou com um novo hábito, um hábito que você já tinha. Então, o que eu quero levar a gente
a pensar, de acordo com a psicologia, que quando a gente remove, para a gente remover um hábito, você não tira aquele hábito, você substitui aquele hábito. E eu me lembro que um psicólogo ele estava dando até um exemplo. Ele usa o exemplo de um copo d'água. Ele pega um copo com uma substância escura, vamos colocar um café. E ele coloca aquilo como hábitos ruins que a gente quer mudar. E ele vira aquele hábito fora e volta com o copo vazio. Automaticamente, como a gente já tem uma vida de hábitos ruins, quando você tira um hábito, vai ficar aquele vácuo, e aquele vácuo vai ser preenchido com outro hábito ruim. Então, qual é a sugestão da psicologia? Ele traz novamente o copo, cheio com um produto lá, um escuro, e aquele produto, ele é a nossa vida de hábitos ruins. Mas o que ele faz, o que ele sugere para a gente mudar de hábito, é justamente aplicar um novo hábito. E ele pega uma jarra de água, uma água limpa, e vai virando em cima daquele copo com aquela substância escura. E automaticamente, ao a água limpa entrar, vai clareando aquela água escura até aquela água se tornar limpa novamente. Ele mostra que assim é a nossa vida. Por exemplo, se a gente quer voltar a ter um hábito de ler, vamos supor que a gente quer ler um livro, a gente não vai pegar ali um livro e vai ler um capítulo inteiro. A gente pega um trecho e vai lendo, mas tem que ser o quê? Por repetição. Se hoje eu li um texto, amanhã eu vou ler outro, e amanhã de novo, e aí a gente vai crescendo e vai formando o quê? Uma cadeia de redes neuronais. E aquilo ali vai formando o quê? Um hábito. Então, assim, no meu modo de pensar, o que aconteceu, eu digo isso de maneira pessoal e como movimento, é que a gente, naquele período da mensagem do clamor da meia-noite, muitas coisas que a gente não fazia, né, na mensagem do conservadorismo, a gente abriu mão e começou a fazer coisas, a gente removeu aquelas coisas, mas deixou aquele vazio. Um exemplo é como a gente lê as escrituras, a gente perdeu a maneira correta de ler, a gente tirou aquela maneira errada de ler a escritura, mas muitas vezes estou dizendo isso de maneira pessoal, a gente não tirou aquela maneira errada de ler a escritura, mas substituiu com a maneira correta. E a gente está fazendo isso o quê? De forma gradativa agora. E nisso foi uma cadeia de coisas que a gente deixou de fazer e que a gente precisa voltar novamente, de acordo com a mensagem do clamor da meia-noite, a formar hábitos de acordo com a mensagem que Deus nos deu. A gente começou a fazer concessões Sim, e assim substituiu por hábitos ruins, né? Exatamente. Então, para a gente voltar novamente a ter, assim como a gente já sabe que o caráter, nós precisamos de formar o nosso caráter, ele precisa ser formado de acordo com a mensagem que Deus nos deu. Um exemplo de um gatilho também, quando a gente fala de sexismo, a gente tem que estar ouvindo a mensagem, aprendendo, estudando cada vez mais para que a gente vai formando no nosso cérebro redes neuronais que vai protegendo a gente. Por exemplo, se a gente está passando e surgir um gatilho que vai te levar a praticar um ato sexista, como já está na nossa Um hábito. num hábito nosso, a gente tem que pegar aquele gatilho e não disparar aquele gatilho. Mas isso só vai acontecer se a gente estiver fazendo isso. Assim como Ellen White no texto que a gente leu, ações repetidas formam o quê? Um hábito. Se a gente tem o hábito de ler, de estar sempre estudando, o nosso hábito ele vai sendo formado de maneira o quê? Gradativa. Você não remove aquele hábito que você tem ruim, mas você vai substituindo ele. Você vai substituindo aquele hábito ruim por um hábito bom. E eu acho que isso acontece na nossa vida, está acontecendo na nossa vida. E, enfim, são tantas coisas que a gente pensa. Eu pensei muito em falar, mas na hora quando a gente vai falando, não vem as palavras corretas na boca da gente. Mas é isso, a finalidade do estudo era justamente levar a gente a pensar. A gente sabe que a gente precisa de um caráter novo.
a gente já tem as ferramentas. Muitas vezes a gente quer muito formar o nosso caráter, a gente quer mudar os nossos hábitos, mas muitas vezes a gente faz isso de forma errada. A gente quer remover um hábito que você já tem, e você não vai conseguir fazer isso. Mas se você começar a substituir aquele hábito ruim por um hábito bom, e fazendo isso de maneira gradativa, todos os dias, praticando aquilo, tendo aquilo na mente, automaticamente o nosso caráter ele vai sendo o quê? Transformado. Se alguém tiver algo para falar, concluir ou compartilhar, e se não, a gente finaliza com uma oração. Renildo, Oi. eu queria comentar sobre quando você colocou para a gente o estímulo, né? Como Uhum. você disse, do comércio, né? Que faz as promoções, ou que coloca ali de frente motivos, né? Que a gente entende como são oportunidades de melhoria, né? Para tomar Sim. as decisões baseadas naquelas oportunidades que estão surgindo, né? E aí a Uhum. gente toma a decisão, como você bem colocou, às vezes até sem precisar, né? De adquirir, de comprar, porque está na promoção, parece que é uma coisa boa, que vai melhorar a vida, e a gente, aí nesse exemplo de compra e venda, né? No exemplo do comércio. Sim, os Mas gatilhos, né? isso, sobre os gatilhos. E aí também colocando para a gente com relação aos estudos, incentivos para nós precisamos procurar criar também em nós, né, e buscar essa prática de mudança do hábito também, tentando colocar para a gente também essas oportunidades de melhoria, a gente tentar colocar para nós mesmos incentivos que seriam gatilhos para o bem, para Sim, para a melhoria, para a mudança de hábito. Não estou dizendo aqui que é uma coisa fácil, mas como você bem colocou, a partir do momento que a gente entende, a gente pode buscar meios, né, de fazer com que essa mudança aconteça de forma gradativa, mas nós precisamos procurar esses meios sim, para termos incentivo, para disparar esses gatilhos, para nos levar a tomar as decisões baseadas em oportunidades, mas as oportunidades que vão nos levar à salvação, para a mudança de caráter e para então a salvação. Então é exatamente, importante Rê. que a gente possa pensar nisso, né? Porque também a gente precisa buscar esse entendimento e a prática. Exatamente, Um Rê. comentário mesmo. Uhum. O gatilho, ele é justamente isso, ele é esse estímulo que pode ser tanto para o bem como para o mal, ou seja, até um bom hábito ele tem um estímulo. Você vai ter algo que vai disparar. E é justamente isso, de acordo com o que a gente está, com as informações. A gente tem todas as informações. E muitas vezes a gente não é bem sucedido porque a gente não sabe como usar esses mecanismos. E quando a gente está aprendendo sobre gatilhos, mas a gente pode sair desse estudo e pesquisar mais sobre. Tem muita coisa para a gente aprender. E para a gente lidar com hábitos que a gente quer mudar. Como a Gi leu no texto que Ellen White, nessa parte de parábola de Jesus, muitas vezes a gente tem os hábitos, a gente considera os hábitos grandes como bons hábitos, mas a gente tem muitos hábitos ruins que muitas vezes dá força para hábitos grandes, ruins que a gente tem,
que leva a gente a cair. Por exemplo, ela fala que se a gente não é, no texto de Ellen White, se a gente não é fiel, no mínimo, a gente não vai ser fiel no muito. Isso é um exemplo que a gente pode trazer também para os hábitos. Muitas vezes a gente tem hábitos que são hábitos ruins, que são pequenos. Isso que a gente precisa fazer, mudar esses hábitos, porque esses hábitos pequenos, eles vão, esses hábitos ruins pequenos, eles vão nos levar a cometer hábitos grandes que são ruins. E eu acho assim que a gente tem que voltar, não para o conservadorismo, mas a fidelidade que a gente tinha no conservadorismo. A gente, a gente tem tudo, a gente tem toda a mensagem. Muitas vezes a gente não consegue ter aquele resultado que a gente queria ter, mas esse resultado a gente vai conseguir se a gente. A Carla comentou, gente, eu não consigo abrir o chat, acho que é um comentário da Carla. Então a gente não vai conseguir ter aquele novo coração que a gente tanto deseja se a gente não começar a fazer pequenas práticas no dia a dia da gente. Eu vou dizer em relação até mesmo nos estudos, né? A maneira como a gente estudava, né? Como a gente era incentivado, como a gente tinha aquele gás de participação, como a gente comentava, a gente tinha aquela unidade. E parece que a gente também perdeu um pouco disso. E assim, a gente precisa voltar. Mas como que isso vai voltar? A gente não vai voltar de uma vez. Isso vai voltar aos poucos se a gente tiver isso em mente e tiver isso como alvo. A gente buscar isso. Ou seja, ações repetidas vai tornar um hábito. Se a gente tem um hábito de comentar, de participar, isso vai ser algo, isso vai se tornar algo fácil para a gente quando a gente formar essas redes neuronais. E eu lembro que o psicólogo que eu estava ouvindo um pouco sobre, ele estava usando o exemplo do foguete, um foguete espacial. Quando ele está saindo da Terra, ele faz toda aquela força, todo aquele esforço dele. Quando ele chega, ele larga a atmosfera da Terra, aquilo vai ser algo leve para ele, vai ser algo que ele vai flutuar de maneira leve. Hoje, assim, hoje para nós. Talvez é difícil para a gente dedicar tempo para estudar, para rever os vídeos que a gente já tem. Talvez a gente faça isso com esforço, e a gente precisa fazer isso com esforço. E ao a gente fazer isso com esforço hoje, dia a dia, automaticamente a gente vai voltar a ter aquela fidelidade, aquele desejo, aquela unidade que a gente tinha antes. Mas agora a gente precisa criar essa fidelidade, essa união, de acordo com a mensagem que a gente tem, né? A mensagem do clamor da meia-noite. Gente, era isso. Eu tinha muita coisa para falar, mas eu não consegui transmitir o que eu estava querendo. Se alguém tem algo a falar, mais um comentário, senão a gente vai terminar com a oração. Ô, Ranilson, Oi, Nilson. tudo bom, né? Feliz Tudo. sábado. Feliz sábado. Renildo, eu estava pensando aqui sobre os hábitos, né? E, e não é fácil. Não é fácil, agora você estava falando sobre, né, abordar, por exemplo, a Bíblia da forma agora que nós abordamos, né? Tem regras, né? Tem pesquisas, né? Tem que ter tempo, tem que ter dedicação para a gente estar desenvolvendo também. Porque quando a gente, né, estava na Adventista, era bom demais, a gente já pegava aquilo ali tudo copiadinho, tudo, né? Não tinha não tinha pesquisa, como se diz, né? Não tinha artigo, não tinha nada, então a gente pegava aquilo ali copiado, era fácil demais. E aí agora no movimento tem regras, né? Tem várias formas da gente estar abordando um tema, por exemplo. Então, não é fácil a gente tirar esse hábito que a gente tinha para substituir ele por esse que tem regras, né? Então, Sim, não é fácil, mas é igual eu tô falando. Tem que ter tempo, dedicação, né? E usar as regras que a gente aprendeu no movimento que a gente vai, vai levando, né? Vai exato, crescendo, Nilson. né? E a gente usar esse princípio da repetição. E assim como a Isso, repetição, os hábitos são formados, se a gente fazer isso diariamente, todos os dias, vai chegar um período que aquilo vai se tornar algo leve.
Não vai se tornar, você não Uhum, vai se esforçar para fazer isso. Isso uhum, vai, de outra forma, assim, isso vai se tornar algo quase como parte de nós. E é isso que a gente precisa. Muitas vezes a gente deseja, no momento que a gente está ouvindo ali, se não, eu vou conseguir, eu vou fazer isso. Beleza, a gente fala que vai fazer, mas daí um dia depois a gente volta, a gente não consegue. Porque a gente muitas vezes quer fazer isso de uma vez. E a gente tem que usar justamente esse princípio, de fazer isso aos poucos, mas constantemente. Hoje eu faço, eu vou ler um pouquinho, amanhã eu leio um pouquinho mais, e assim, aquilo vai tornando um hábito. E através desse hábito, o nosso caráter é formado, e através do nosso caráter, o nosso destino, ele é decidido no céu, né? Renildo, Oi. eu acho que tudo isso se resume bem ao dever de casa que a Tamina tanto disse para a gente fazer, né? Uhum. A gente faz o dever de casa, a gente aprende, a gente vai tendo consciência, porque é necessário ter a consciência para que a gente possa discernir Sim, e também lutar contra o hábito ruim. E o dever de casa, ele nos educa. A gente vai aprendendo mais, a gente vai deixando de fazer as coisas literais, a gente vai entendendo melhor. Lembra da educação, né? Que é esse estudar, entender que tira a gente dessa crise, né, de identidade. Então, eu acho que o dever de casa é o ponto fundamental para que vai nos ajudar a criar um a novo des- hábito. isso, Pode falar. desenvolver o novo hábito, né, Rosa? Uhum. Exatamente. O próprio fazer o dever de casa é o desenvolvimento de um novo hábito que a gente precisa ter, fazer constantemente, né? Uhum. De estudar, de entender, de não ler literal. Acho isso. Sim, Eu gosto de deixar o dever de casa. sim, entendi. Eu gosto de deixar o dever de casa. Exatamente. Então, gente, é isso. Mais alguém tem algum comentário? Quer compartilhar algo? O que que a Gi falou? Fiquei curiosa, não entendi. Eu falei que agora ele tem que deixar um dever de casa para vocês também, para nós. Exatamente. Muito Então, bom, muito bom. gente, não entendi. Renildo, Oi, eu gostaria de comentar também diga. que para todos nós, pra todas as pessoas, né, aqui do movimento, o momento é de muitas atividades, trabalho, estudo, casa, família, vários tipos de conflitos, né, e problemas e soluções. É um momento muito conturbado e a gente sabe que também, junto com a mensagem do clamor da meia-noite, a gente foi avisado, todos nós fomos alertados, todas as pessoas, que é um momento bem mais, assim, como que eu posso colocar? Vai depender muito mais de nós, né? Uhum. Do nosso foco, que é uma coisa tão difícil, mas que a gente sabe hoje que é importantíssimo para todas as áreas, né? Sim, Então, para todas as pessoas no movimento, a gente está passando por essa, como a gente viu sobre a crise, por esse desafio de, no meio de tantos afazeres, tantas responsabilidades, a gente não esquecer que, como você iniciou o estudo, que a nossa meta de vida é a salvação, é poder ir para o céu. E sem o nosso esforço pessoal, não vai acontecer. Então, é no meio exatamente. dessa revolução de acontecimentos mesmo que a gente tem que a gente precisa buscar esse momento do estudo, esse momento de comunhão e Exatamente. aprendizado. Eu não sei se vocês pensam assim, mas eu imagino que a gente ainda tem um pouco do que o Adventismo tem. Ou, assim, tipo assim, a gente sempre fala assim, eu preciso de alcançar esse caráter, eu vou alcançar, mas a gente sempre coloca aquilo mais para frente.
Isso é algo muito perigoso, porque o movimento ele vai sair da crise, né? Como a gente sabe, o movimento ele é um movimento de sucesso. Talvez a gente não vai sair da crise. Digo isso na forma individual. Talvez eu nunca saia dessa crise. A gente não sai, mas alguém vai sair e o movimento vai prosseguir. Então, o que a gente precisa fazer com todas essas informações, sabendo que a gente precisa de ter um caráter, a gente tem a mensagem, a gente está lutando, é a gente usar as ferramentas corretas, a gente analisar os hábitos que a gente precisa fazer uma análise profunda dos hábitos ruins que a gente tem e a gente lutar para a gente implementar novos hábitos. E isso tem que ser constantemente, diariamente, para que esses hábitos ruins, alimentando pouco os hábitos ruins, mas alimentando mais os hábitos bons, isso vai se substituindo. Então, esse é meu Lenildo, desejo. Oi? desculpa, só para Não? adicionar, eu estou lembrando agora e só vendo a cara da Elder Tess quando ela trouxe a última mensagem para nós. Então, para mim, para realmente para nós, para continuar nosso dever, para continuar onde ela parou, é agora nossa vez para fazer nossa parte. Então, eu acho que com o movimento, para dar, para deixar ela feliz também, realmente é hora, chegou para nós fazermos a nossa parte. Sim. Obrigado, Gui. Realmente. Agora, é uma parte que a gente tem a desempenhar. E eu imagino que nós, como indivíduos, a gente está como Pedro, né? A gente vê isso também, essas crises, assim como a gente está passando por essa crise, o período ali de Cristo, os discípulos passaram por esse período de crise, né? Pedro ele volta ali para os trabalhos dele, Jesus vai atrás dele, Pedro, eu né? Volta para o seu trabalho pelo qual eu te chamei. Muitas vezes a gente está nos dias a dia focando os trabalhos do dia a dia da gente, que não tem como a gente abandonar, mas que muitas vezes isso vem tomando lugar daquilo que é mais importante para a gente. A gente dedicar mais. É claro que o nosso caráter ele vai acontecer no dia a dia, mas a gente muitas vezes vai abrir mão de algumas coisas que é o mais importante, né? A construção, a gente parar e pensar no dia a dia da gente, como que o nosso caráter está sendo formado e como que a gente faz. A gente precisa disso. Então é isso, gente. Vamos orar? Se alguém tiver mais algum comentário, vamos fazer uma oração. Querido Deus, nós queremos te agradecer por estar constantemente nos motivando, nos chamando para o nosso trabalho, a construção do nosso caráter. Nós temos a mensagem, nós temos as ferramentas que o Senhor tem nos dado e eu quero pedir por cada pessoa desse movimento, por todos nós juntos, que nós venhamos a dedicar parte da nossa vida, toda a nossa vida na formação do nosso caráter. Ajuda-nos nas nossas dificuldades, nos ajude a lutar. Que o Senhor venha abençoar a cada pessoa neste sábado, que as mensagens que vão ser trazidas amanhã possa continuar fazendo esse trabalho à nossa mente. Obrigado por tudo, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.